8h em ponto, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente, nesta sexta-feira. Ufa, chegou o fim da semana e hoje também abrimos um novo mês, hoje é 1º de setembro de 2023, sinalizando que o inverno chega aqui à sua reta final e daqui a pouquinho entramos na primavera. Bem, aqui no Jornal Gente você sempre acompanha conosco os destaques da política, da economia, aquilo que está acontecendo e que mexe com a nossa vida. E ontem, dia 31 de agosto, foi o dia da apresentação formal da peça orçamentária para 2024. Olha, basicamente é o governo federal vindo a público para o Congresso e pedindo a aprovação daquilo que ele quer fazer o ano que vem. Onde quer gastar, onde quer investir e qual vai ser o resultado final. Bem, há uma questão de fundo envolvendo o orçamento do ano que vem, que é a meta que o governo Lula se colocou de já em 2024 apresentar superávit nas contas públicas. Ou seja, que o Brasil vai gastar aquilo que arrecada, 0 a 0. A gente vai ficar no 0 a 0. Esse, pelo menos, é o planejado. Essa meta tem sido olhada cada vez mais com desconfiança pelo mercado, pelos investidores, pelos empresários. Primeiro, pelos resultados agora de 2023. No mês de julho, por exemplo, o número que foi divulgado nessa semana, nós tivemos um déficit recorde nas contas públicas. Como que vai ser essa virada de jogo tão rápida em um ano, saindo de um déficit muito alto para uma situação de equilíbrio? A favor do governo federal, conta o fato de que nos governos Lula 1 e 2, esse equilíbrio foi sim alcançado. É claro que naquele momento a situação era muito diferente, tanto na economia brasileira quanto na economia mundial. Era a época do boom das commodities, como aquilo foi bom, não é? Para a economia brasileira. O Brasil vendia a rodo para a China e aquilo teve um resultado muito favorável para a economia como um todo e também para as contas públicas. Mas, pelo menos naquele momento, o governo Lula sinalizou que sim, tem compromisso com esse tipo de meta. No Lula 3 tem muita coisa diferente, na economia brasileira, na economia mundial e na própria configuração do governo. O fato é que o governo federal vai ter que achar 170 bilhões. É muito dinheiro para fazer com que essa meta, e é mais do que uma meta, é uma lei, isso está na regra fiscal. E como é uma lei, ela tem que ser cumprida. Se não for cumprida, existem sanções. E é por isso que essa meta está sendo bombardeada pelo próprio PT. Olha, ela foi sancionada anteontem. E isso não é modo de dizer, não, é isso. A sanção presidencial da nova regra fiscal aconteceu anteontem e ela já é bombardeada. Por quê? Porque se o governo não conseguir cumprir esse objetivo de chegar ao 0 a 0 nas contas, há sanções, há gatilhos e, portanto, os gastos públicos num ano eleitoral não poderão ser feitos da forma como o governo gostaria. Ontem, na apresentação do orçamento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a nova regra fiscal é sim difícil, mas que a intenção é zerar o déficit e depois gerar superávit para que as contas do governo se acomodem. Nós sabíamos que teríamos que encontrar uma fórmula de marco fiscal que fizesse essa distância entre receita e despesa cair a ponto de zerar. A questão que ficou pendente é assim, em quanto tempo nós vamos zerar? Né? Em quanto tempo essa dinâmica vai aproximar o Brasil da sustentabilidade? Primeiro zerando o déficit e segundo depois gerando o superávit necessário para que as contas públicas se acomodem num patamar de equilíbrio, sobretudo visando uma trajetória de estabilidade ou queda da dívida pública, que é o objetivo inicial de dar sustentabilidade para o Estado brasileiro, sem que ele se desencumba das suas obrigações constitucionais. E aí a gente se pergunta, né? Como o Brasil tem tanta dificuldade de achar uma regra fiscal que seja executável, exequível, que seja válida? O teto de gastos, que era aquela regra mais do que rígida, foi aprovado e já foi imediatamente escanteado. A gente não vai fazer a mesma coisa agora com essa regra que foi recém-aprovada pelo Congresso Nacional. No fundo, minha gente, o que precisa mesmo é que haja crescimento econômico. Se o país cresce, há
possibilidade de distribuição de renda, de mais investimentos, e o crescimento só vem quando as contas estão equilibradas. Senão o país não consegue atrair investimento externo e a gente precisa muito disso. Esse desafio é de consenso entre os economistas. Executá-lo, aí já são outros 500. 8h05, direto de Brasília. Cláudio Humberto chegando também agora no Jornal Gente.